Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Alegria em poder estar aqui nessa noite e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, de maneira especial, não desprezando os outros irmãos, mas as irmãs que estão aqui essa semana, tendo uma semana de refrigério, uma pausa, um momento de abastecer o coração com outros mimos, com outras programações, e também serem abraçadas, serem cuidadas, né? Isso é graça do Senhor sobre a vida das irmãs, então que Deus abençoe a todas. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Escritura Sagrada na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, farei a leitura de todo o capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Pai, abrimos a Tua palavra, nós cremos que ela é palavra do Senhor, nós cremos no Teu Espírito, nós cremos que Ele, que é o Espírito da verdade, é quem conduz a verdade da Tua palavra ao nosso coração. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor ilumine os nossos olhos para que contemplemos, para que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, nós colocamos aqui o nosso coração diante do Senhor e rogamos a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Todos, quando pensam num começo de algum empreendimento, muitas das irmãs aqui estão envolvidas na plantação de igrejas, muitos dos irmãos aqui servem em algum ministério, em alguma igreja. E quando nós nos envolvemos ministerialmente, ou quando nós planejamos começar algo, sempre planejamos levando em consideração todos os aspectos que possam fazer com que aquele começo ele seja um bom começo. Que aquele começo ele dê certo, que ele caminhe, que ele se desenvolva. Mas imagine algo que começa e que muitas vezes é interrompido bem no começo. Que em meio a perseguições e a lutas, que em meio a atropelos causados por homens maus, eles podem gerar no coração desânimo, podem gerar um abatimento, podem gerar até mesmo a desistência. Afinal de contas, é o começo. E começos, muitas vezes, são abortados. Se os irmãos
pesquisarem a quantidade de empresas e mesmo igrejas que começam e duram pouco, a quantidade é muito grande. O começo é sempre muito difícil. É literalmente arrancar toco, remover pedras, limpar o caminho. E nem sempre, não só o obreiro, não só o pastor, não só aquele que está iniciando o ministério, nem sempre ele ficará lá, mas também nem sempre aquele ministério ou aquele projeto irá para frente. Às vezes, dificuldades e pressões acontecerão, ocorrerão e farão com que muitos acabem desistindo. A igreja de Tessalônica, ela nasceu debaixo de muita pressão. Se os irmãos lembram de Atos capítulo 17, em sua segunda viagem missionária, Paulo ele chega na cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade que, segundo alguns comentaristas, na época ela possuía cerca de 200 mil habitantes. Era uma cidade grande e ela estava situada numa das principais rotas que ligava o Oriente ao Ocidente, chamada Via Inácia. É interessante que era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que pessoas de diversas culturas habitavam nela, e é uma cidade onde Paulo chega e ele percebe ali um potencial para, a partir daquela cidade, que era uma cidade maior, pregar o evangelho a fim de que esse evangelho ele se expandisse para as demais cidades da região. Paulo, então, ele, como de costume, começa a pregar na sinagoga. E acontece algo naquela sinagoga, que alguns judeus, um considerável número de pessoas, alguns gregos convertidos, algumas irmãs de nobre posição na cidade, eles se convertem ao evangelho. E após aquele tempo, que provavelmente durou ali cerca de 6 a 8 meses naquela cidade, aqueles irmãos eles são perseguidos por um grupo de judeus. Eles juntam alguns homens da malandragem e eles começam então a fazer acusações severas contra Paulo e contra aquele grupo de novos crentes, aquela igreja que estava nascendo. A acusação era que Paulo estava pregando um senhor diferente de César. E isso era uma ameaça, principalmente à liberdade daquela cidade, que gozava, que desfrutava de uma posição de cidade livre. Ainda que estivesse debaixo do domínio romano, ela tinha uma administração própria, ela tinha regras locais. E ali, então, naquele momento, diante dessa ameaça do anúncio de um novo senhor, que entrava em contraposição a César, inicia-se então uma perseguição ao ponto de Paulo ele ser retirado às pressas de Tessalônica. Paulo então foge, eles descobrem um homem chamado Jason, um judeu convertido, e eles prendem Jason e provavelmente alguns irmãos ali são presos também, e pagam uma fiança com a intenção de que a igreja então não fale mais sobre esse outro senhor, de que a igreja não seria uma ameaça ao senhorio de César, ameaçando assim a condição da própria cidade. A fiança é paga, Jason é livre, Paulo ele sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, depois ele chega na cidade de Atenas, e de Atenas Paulo envia para Tessalônica Timóteo, porque havia uma preocupação no coração de Paulo sobre o estado da fé daqueles irmãos. Se os irmãos haviam compreendido a saída precoce de Paulo, a sua fuga daquela cidade, se os irmãos perseveravam na fé, e as notícias que chegam então a Paulo posteriormente são notícias muito boas. De modo então que Paulo escreve essa primeira carta ali por volta do ano 50, 51 depois de Cristo, onde provavelmente ele já estava na cidade de Corinto, para louvar a Deus pela fé, pelo amor e pela esperança que estavam no coração daquela igreja. E tendo visto tudo isso, meus irmãos, eu gostaria então de pensar com os irmãos no seguinte tema: evidências de uma verdadeira conversão. O que é ou quais são as evidências? O que mostra para mim, o que mostra para nós uma verdadeira conversão? Um encontro que de fato aconteceu com o Senhor Jesus, e não meramente com outros aspectos da fé. Digo isso porque muitas vezes nós confundimos o significado de caminhar com Cristo. Muitos nos nossos dias, eles passam a caminhar com Cristo por algum apreço, até mesmo virou moda entre muitas pessoas que são populares, jogadores de futebol e uma série de
de pessoas que levantam as suas camisas quando fazem um gol e tem ali, eu te amo, Jesus, essa coisa toda. Muitos se envolvem também, porque afinal de contas existem discursos por aí que são muito mais aulas de motivação, aulas que trabalham muito mais as questões do coração como impulsos para que a pessoa caminhe bem na vida, para que a pessoa dê certo na vida. Muitos também se apegam, tendo em vista a relação com a prosperidade prometida por muitos falsos mestres, que prometem mundos de dinheiro e prosperidade para aqueles que de repente ali contribuem um pouco mais ou pagam alguma coisa para receber algo do Senhor. É triste então, irmãos, percebermos que não só no Brasil, mas em todo o mundo, existe uma percepção equivocada do significado do Evangelho. Equivocada porque não existe uma transformação no que diz respeito à evangelização, as pessoas não são conduzidas à evangelização, as pessoas não são mais conduzidas ao sacrifício, a serviço, mas elas querem ser servidas. A esperança que muitas vezes existe é a esperança naquilo que os políticos podem fazer, é naquilo que as estruturas podem fornecer, é naquilo que nós podemos fazer nesse mundo e não mais aquela esperança no Senhor Jesus, não mais a percepção de que somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. E essas afirmações que estou fazendo, elas dizem respeito à situação das igrejas de uma forma geral. Não diz respeito à visão que o mundo necessariamente tem, porque esse está morto em seus delitos e pecados. Diz respeito a muitos crentes que fazem parte das igrejas e produzem ou têm no coração esses anseios que são tão diferentes daquilo que é anunciado pela palavra de Deus. Aqui então, nós temos Paulo, junto com Timóteo e junto com Silvano, escrevendo uma carta para a igreja dos Tessalonicenses. Paulo está iniciando essa carta, a partir do versículo 2, com uma oração. E dentro dessa oração, Paulo tem ações de graça. E nessas ações de graças, irmãos, nós percebemos aqui, como bom presbiteriano, 3 aspectos que estão contidos no versículo 3, que eles dão a tônica para toda a carta. E que pela primeira vez nas epístolas paulinas é mencionado esse tripé, essa tríade, fé, esperança e amor, que percorre as cartas do apóstolo Paulo e que pela primeira vez aparece aqui nas Sagradas Escrituras. Então, Paulo, ele está recordando, dando graças a Deus e sem cessar dando essas graças em oração ao Senhor, recordando diante de Deus, em primeiro lugar, da operosidade da fé daqueles irmãos. Aqueles irmãos não possuíam uma fé estática. A fé daqueles irmãos era uma fé operosa, ou seja, era uma fé que trabalhava, o fruto de um trabalho e que produzia trabalho. Não era uma fé que estava ali para ser servida, mas era uma fé que servia de fato. Era uma fé que era viva. E nós podemos ver essa ação da fé, irmãos, no próprio capítulo 1, quando Paulo, a partir do versículo 6, afirma que, com efeito, aqueles irmãos se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, ainda que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que eles se tornaram modelos para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. E perceba o versículo 8, que dele se repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois os próprios cidadãos daquelas cidades, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Perceba, irmãos, que essa fé, ela teve impactos diretos. Ela teve um impacto direto, radical, no modo de pensar, no modo de viver, no coração daqueles irmãos. Não era uma fé meramente conceitual, mas é uma fé que tirou aqueles irmãos de um império de trevas e os transportou de fato para uma vida no reino do Filho do amor de Deus.
Não era uma fé tolerante, não era uma fé conivente com as coisas desse mundo, mas foi uma fé que de fato promoveu transformação no coração daqueles irmãos. Aqueles irmãos não eram mais os mesmos. E pense que o contexto que essa cidade está é um contexto permissivo, é um contexto libertino, é um contexto que diz respeito às liberdades das pessoas de darem o seu corpo de qualquer maneira. É tanto que no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 8, o apóstolo Paulo, exorta aqueles irmãos a uma caminhada de santidade. Exorta aqueles irmãos a não usarem ou não entregarem o seu corpo de forma permissiva, de forma licenciosa, mas se absterem dessa imoralidade sexual que era tão comum na cidade de Tessalônica. O fato, irmãos, é que nos nossos dias a fé muitas vezes se torna apenas algo conceitual. É algo que eu quero aprender para responder algumas questões. É algo que muitas vezes nós queremos usar para nos pormos sobre outras pessoas, para nos colocarmos sobre outras pessoas, afirmando que sabemos mais do que A, B ou C. Veja, uma fé que não promove a transformação do nosso coração é apenas algo informativo, irmãos, e que serve para condenação. O apóstolo Paulo ele faz questão de deixar claro que uma das provas da eleição, um dos reconhecimentos de que de fato aqueles irmãos eram eleitos pelo Senhor, é que eles possuíam uma fé operosa, uma fé que não é estática, uma fé que não é simplesmente algo conceitual, mas é uma fé que se manifesta na vida, na prática. Meus irmãos, é algo a pensarmos nos nossos dias. Como já trouxe alguns exemplos, a fé nos nossos dias, irmãos, se tornou algo conceitual. Ela se tornou algo que muitas vezes nós falamos para os outros, nós compartilhamos para os outros, mas em nosso coração mesmo vivemos os desafios de uma vida sem fé. E quantas vezes nós que ensinamos a palavra de Deus às pessoas, nós nos pegamos ensinando conceitos, nós nos pegamos ensinando a palavra de Deus, e ao mesmo tempo o nosso coração está tão distante daquilo. É como se, de repente, as pessoas pudessem ter esse contato com esse primeiro amor, que em nós não existe mais. É muito mais aquele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Como se houvesse uma desassociação entre aquilo que falamos daquilo que vivemos. É como se fôssemos excelentes crentes em nossa ortodoxia, em nossa confessionalidade, mas em termos de prática nós estivéssemos bem distante disso. É uma fé que não interfere no nosso trabalho, é uma fé que não interfere nos nossos estudos, é uma fé que não interfere no casamento, é uma fé que não interfere na criação dos filhos, é uma fé que não interfere na escolha do futuro cônjuge, é uma fé que não interfere muitas vezes até na vida da própria igreja. E nós caminhamos muito mais por aquilo que dá certo e não de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes absorvemos tendências, caminhos que são empresariais, que dizem muito mais respeito à visão desse mundo do que diz respeito à palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a uma vida onde a fé não é uma fé meramente conceitual. Não é algo que simplesmente nós usamos como objeto de estudo, mas é algo que deve transformar de fato o nosso coração. Nós muitas vezes nos pegamos em meio a crises, deprimidos, o coração quebrado, porque nem sempre, irmãos, o chamado do Senhor Jesus para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, é algo que é verdade no nosso coração. Às vezes se torna bonito para o ensino, mas parece que é algo tão desassociado na nossa prática. E a gente vai afundando em meio a crises e crises, sem contudo crer
depender, esperar e entregar ao Senhor, que nos convida a lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Poderíamos pensar em vários exemplos aqui. Aqueles irmãos possuíam a fé operosa. Um outro aspecto dessa fé é que ela lança fora aquilo que não faz mais parte da nossa caminhada com o Senhor. Veja, em várias passagens, em outras cartas, nós encontraremos o apóstolo Paulo chamando os cristãos a uma coerência de vida, a andarmos de acordo com a vocação a que fomos chamados, a vivermos uma vida que de fato reflita aquilo que nós cremos. E aqui esses irmãos lançaram fora a idolatria. Muitos destes eram envolvidos na prática da idolatria. Aqueles que não vieram do judaísmo, que eram comuns ou cidadãos gentios daquela cidade e que viviam nessas práticas e que agora conheceram ao Senhor, eles abandonaram seus ídolos, abandonaram aquilo que não cabia mais, toda a perspectiva de confiança, toda a perspectiva de fé que o mundo lançava sobre eles, para que de alguma forma eles pudessem dar certo na vida, foi abandonada. Eles passaram de fato a crer no Senhor. Eles não viviam mais de acordo com as mesmas notícias, ainda que as notícias fossem reais. O que conduzia o coração deles agora não eram simplesmente os prognósticos ou aquilo que era apontado por qualquer outro cidadão de Tessalônica. Não eram mais os mesmos medos, não eram mais as mesmas pressões. Eles eram conduzidos agora por algo novo. E de fato, irmãos, quando nós conhecemos ao Senhor, esse conhecimento do Senhor, essa vida com o Senhor, é relatado por Paulo que não é só palavra, não é simplesmente um discurso que chega ao nosso coração, mas é o poder do Espírito Santo que destrói as estruturas do nosso coração, que acaba com aquilo que muitas vezes era tão sólido para nós e que apoiávamos a nossa vida, que quebra com essas antigas estruturas, que faz com que elas entrem em colapso e faz agora com que percebamos a realidade dos fatos, aquilo que é verdadeiro, onde de fato nós podemos firmar os nossos pés, onde de fato o nosso coração deve estar ancorado, onde a nossa esperança deve estar ancorada. A fé promoveu de fato uma transformação no coração daquela igreja. E mesmo em meio às muitas perseguições que aconteceram, a prisão de alguns irmãos, as ameaças feitas, uma igreja de poucos meses, humanamente falando, qualquer um olharia e diria assim: olha, tem tudo para não caminhar, tem tudo para não ir para frente. Olha só, o missionário plantador da igreja saiu fugido da cidade. Os companheiros dele de viagem saíram junto com ele. Alguns foram presos, ameaças reais. O que pode dar certo? Essa igreja perseverou na fé. Meus irmãos, a salvação não é algo que nós possamos desprezar. A salvação, a fé em Cristo Jesus não é algo acessório que a gente coloca como uma roupa de domingo. Ela tem interferências diretas em todos os aspectos da nossa vida. Não é algo que eu coloco quando eu chego na igreja, quando eu me reúno com os outros irmãos e de repente quando eu estou no trânsito eu retiro, porque agora sou eu no trânsito. Não é algo que eu coloco aqui e de repente quando eu estou em casa, eu retiro porque agora sou eu quem estou em casa. Essa fé nos acompanha porque ela faz parte dessa nova vida com Cristo. Ela terá impactos diretos na maneira como eu falo, na maneira como eu me visto, na maneira como eu uso o meu corpo, na maneira como eu conduzo o meu casamento, na maneira como eu conduzo ao ministério que o Senhor tem dado dentro da igreja, na maneira como eu me conduzo no trânsito, na maneira como eu crio os meus filhos, na maneira como eu conduzo os negócios. Meus irmãos, ela tem interferência direta, porque não só a boca fala do que o coração está cheio, mas a nossa vida, irmãos, ela manifesta em quem de fato nós cremos.
A nossa vida, o nosso trabalho, as nossas produções, tudo o que nós fazemos, irmãos, será reflexo daquele em que nós cremos. E aqui a palavra que Paulo usa é que eles se tornaram imitadores, tanto de Paulo, que imitava a Cristo, quanto do próprio Senhor. Nós somos seres miméticos, nós fomos criados para imitar. Imitamos por meio da obediência. Assim como os nossos filhos em casa, à medida que crescem, nos imitam, nós fomos criados para imitar o Senhor. Lembra Atos capítulo 4, quando João e Pedro estão diante do Sinédrio, e eles estão inquirindo aqueles dois homens de Deus, e eles respondem, e causa um certo assombro lá naqueles doutores da lei, porque eles olham para Pedro e João e dizem assim: esses homens não são iletrados, não são pescadores. E aí eles percebem que Pedro e João haviam andado com Jesus, porque a maneira de falar, a forma de enxergar, a visão de mundo daqueles homens, irmãos, não era mais a visão de um pescador, não era mais a visão de um judeu daquele primeiro século, não era. Era de fato a fé daqueles irmãos que estava ancorada no Senhor Jesus, que se tornou viva neles. A maneira como falavam, a maneira como expunham o Evangelho, como mostravam a obediência ao Senhor, era a prova cabal de que aqueles homens andaram de verdade com o Senhor Jesus. Quando os discípulos eles chegam em Antioquia, eles são chamados cristãos pela primeira vez. E ainda que alguns digam que é de forma pejorativa o fato de serem chamados cristãos, o significado da palavra cristão remete a pequeno Cristo, imitadores de Cristo, pessoas que eram parecidas com o Senhor Jesus. Quanto mais, irmãos, nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós, nesse sentido, cremos no Senhor, mais nos tornamos parecidos com Ele. Seremos cada vez menos parecidos conosco, e cada vez mais parecidos com o Senhor. A nossa forma de falar, a maneira como as nossas decisões são conduzidas, a maneira como os negócios são conduzidos, a forma como nós tratamos as pessoas. Quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, a vida de Cristo, ela se torna a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo afirmou que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida, irmãos, é uma vida por meio da fé. Em segundo lugar, irmãos, Paulo fala aqui da abnegação do amor daqueles irmãos. E a gente precisa definir aqui o significado de amor, porque amor nos nossos dias se tornou muito mais paixão, não é verdade? As pessoas falam de amor como se fosse aquela paixonite, né, que vem como uma estação do ano. Passa alguns meses ali, virou estação, aquele amor não é mais amor. Aquela coisa que antes tomava conta apenas do coração dos adolescentes, parece que virou uma realidade para todo mundo. Afinal de contas, nós somos uma geração marcada pelo irracionalismo, a vida conduzida pelos sentimentos. E não é difícil nós conversarmos com pessoas sobre ações objetivas que a palavra de Deus requer de nós, e as pessoas responderem da seguinte forma: quando eu senti isso no meu coração, eu vou lá e faço. Mas eu não estou sentindo isso ainda. Como se nós fôssemos reféns dos nossos próprios sentimentos, e isso é uma marca dessa geração. É uma geração que caminha com base naquilo que se sente. Então, se hoje eu assumo um compromisso de estar casado com a minha esposa até que a morte nos separe, esse compromisso pode ser desfeito, afinal de contas o sentimento não é mais o mesmo. Alguma coisa mudou, e na linguagem dos nossos dias, né? A química acabou. Não acontece mais. Perceba que não é mais o pacto, a aliança firmada que conduz o casamento. Não é mais a palavra de Deus quem conduz, mas são os sentimentos. E amor, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus,
É, na verdade, um verbo que se conjuga e tem como base várias ações que nós poderíamos resumir aqui como sacrifício, como serviço, que diz mais respeito à nossa ação em compreender aquilo que Cristo fez por nós e agora agirmos com o mesmo amor que Ele demonstrou a nós. Nós vamos para a cruz, nós amamos a nossa esposa, entregando a nossa própria vida por ela, como Cristo entregou por sua igreja. A esposa demonstra o amor pelo seu esposo, sendo submissa a ele como a igreja deve ser submissa a Cristo. Nós amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Nós passamos a revelar o amor porque nós conhecemos o amor. Todo aquele que não ama, não conhece a Deus. Em sua primeira carta, no capítulo 4, João faz questão de deixar isso claro. Ou seja, a lógica que João está apresentando ali é que nós conhecemos um amor que nós não merecíamos, nos foi revelado por meio da graça, algo que nós não merecíamos. Foi demonstrado e foi dado a nós um amor que nos retirou de uma situação onde nós éramos inimigos, nós éramos contrários a esse amor. Mas mesmo assim Ele nos amou, Ele deu sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou que de repente nós mudássemos alguma coisa. A gente já fez muita viagem missionária para o interior, e é interessante, quando a gente visitava algumas casas e falava da salvação, da graça de Cristo, algumas pessoas diziam assim: olha, mas eu preciso primeiro deixar de fazer isso, isso e isso, para depois seguir Jesus. É exatamente o contrário disso. Ele vem ao nosso encontro sendo nós exatamente quem nós somos. Ele não esperou que eu deixasse primeiro alguma coisa. Ele não olhou para mim e disse assim: olha, eu vou amar você porque você agora é o filho que eu sempre quis ter. Não, irmãos, Ele nos resgatou afundados na lama do pecado. Nós jamais o escolheríamos, nós jamais o amaríamos se Ele não tivesse nos amado primeiro. E esse amor não foi apenas uma declaração escrita nas nuvens. Não é essa coisa poética dos nossos dias, melosa dos nossos dias, que as pessoas afirmam por aí, daqui a pouco desafirmam. Não, Ele foi até aquela cruz e deu a sua vida em nosso lugar, para o nosso resgate. Ele demonstrou esse amor de maneira prática, servindo e se entregando por nós. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E dentre esses muitos, nós estávamos lá, vivendo a nossa vida, inimigos de Deus, rebeldes, contrários à lei de Deus. Nós estávamos lá e Ele nos amou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses éramos nós. E a compreensão desse amor, e a consciência desse amor, é algo, irmãos, que cai como uma dinamite no nosso coração. O poder do Evangelho, irmãos, ele destrói o nosso orgulho, ele destrói a nossa autossuficiência, destrói a nossa soberba. Jesus nos manda amar aos que nos perseguem. E veja, Ele não está falando ali de sentimentos ou de sentimentalismo. Ele manda simplesmente você ir em direção àquele que persegue. Veja que aspecto contraditório ao que esse mundo prega. O mundo nos ensina a varrer a sujeira para debaixo do tapete. E de repente até dizer assim: não, mas está tudo bem, dá aquele sorrisinho amarelo e passa. Mas Jesus nos ensina a tratar o coração da mesma maneira que fomos tratados por Ele. A tratar o nosso coração, porque afinal de contas, irmãos, lá naquela cruz, quando aqueles que se diziam seus inimigos zombavam dele, Ele rogou ao Pai: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus compreende muito bem a cegueira do coração humano, a prisão em que ele se encontra. Da mesma maneira, irmãos, nós que fomos contemplados com esse amor, nós somos chamados agora a amar, a servirmos,
Ah, mas quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Veja, Jesus não diz assim, espera sentir no coração. É amando. E amar tem a ver com obedecer. Você já parou para pensar nisso? Lá em João, no capítulo 14, a partir do versículo 21, Jesus fala sobre essa obediência à palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja, por mais que não seja um problema nós expressarmos de repente, tem gente que gosta, né, quando canta ali fecha os olhos, tem aqueles que gostam às vezes levantar as mãos, tem gente que chora. Veja, não é pecado nenhum nisso, não há pecado nenhum nisso, mas a gente pensa que o amor está restrito a esses sentimentos que nós temos no momento, às vezes quando a gente escuta aquela música que a gente gosta, uma coisa ou outra, mas o amor, irmãos, é muito maior do que isso, tem a ver com os mandamentos no coração, tem a ver com obediência à palavra. É quando mesmo os meus sentimentos dizendo não, mesmo assim eu os venço e obedeço a Deus, eu demonstro a Deus o meu amor. É mesmo diante das situações mais difíceis, onde nós somos muitas vezes até massacrados, e mesmo assim nós suportamos por amor. Às vezes é difícil no ministério. As irmãs que estão envolvidas com o ministério aqui sabem o quanto é difícil. Sabem que muitas vezes o próprio marido, ele vivencia crises, a vontade de desistir, os apertos que se passam. Mas por que a gente persevera? A gente não é chamado a perseverar porque de repente essa é a única coisa que a gente sabe fazer. A gente não é chamado a perseverar porque de repente o que é que vai ser de mim, ou o que é que vão pensar de mim se eu sair daqui? Não. Nós somos chamados à perseverança pelo amor, porque Ele amou até o fim, e Ele foi até o fim. Nós somos chamados, irmãos, no casamento, a servir e amar, porque nós somos fiéis a uma aliança firmada diante do Senhor. De modo que é o pacto firmado que sustenta o casamento. Nós somos chamados a amar os nossos filhos. Nós somos chamados a amá-los, ensinando, disciplinando, exortando, de acordo com a lei do Senhor. E não com aquilo que o mundo diz, olha, é uma nova técnica para você educar os seus filhos. Nós demonstramos amor em obediência à palavra. O que é que a palavra fala sobre isso? Aqueles irmãos, eles possuíam amor abnegado. No capítulo 4, a partir do versículo 9, veja o que é que o apóstolo Paulo diz. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Veja, por Deus instruídos. Não é segundo o sentimento do seu coração conduzido, mas é por Deus instruídos a forma como deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Você percebe como Paulo está tratando o amor? Como essa entrega diz respeito ao próximo? E veja, a prova de amor daqueles irmãos é que eles se tornaram modelos não só na Macedônia e Acaia, mas eles pregaram a palavra para além da região em que eles estavam. Meus irmãos, isso é tão importante nos nossos dias. Certa vez eu escutei uma frase que dizia assim:
Você tem amigos, você tem familiares que não conhecem ao Senhor. E muitas vezes você afirma que ama esses amigos, familiares, pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Mas você, por uma causa ou outra, se recusa a pregar o Evangelho a eles. Isso é como se você percebesse que estão numa locomotiva, indo em direção a um abismo, o trem vai cair lá e eles perecerão, e você simplesmente entra naquele vagão, coloca um bom travesseiro para aquela pessoa que você diz amar, liga o ar-condicionado para que ele caia no abismo confortavelmente. Irmãos, se amamos, nós falamos do amor. E não é meramente um amor que tem início e fim em nós, mas é o amor eterno. Deus nos chamou para sermos anunciadores, proclamadores do amor revelado na cruz do Calvário. E em terceiro lugar, meus irmãos, aqueles irmãos de Tessalônica, eles possuíam uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Isso parece simples para nós quando nós, muitas vezes, cantamos algumas canções que falam sobre esperança. Ou talvez isso possa parecer melhor interpretado quando as nossas expectativas políticas correspondem ao voto que fizemos. Você percebe que em momentos de eleição, os candidatos sempre chegam prometendo as mudanças que eles mesmos no passado nunca fizeram? Eles vêm com as suas promessas e mais uma vez é gerada no coração das pessoas expectativas. E muitas vezes até expectativas messiânicas, salvíficas. Não, quando fulano de tal estiver lá, o evangelho prevalecerá na nossa cidade. Se fulano de tal vencer, o evangelho prevalecerá no estado, ou no país, ou no mundo. As ideologias que precisam ser destruídas para que o evangelho prospere são essas. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela sempre será indestrutível. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. E veja, não é o inferno que meramente está avançando, é a igreja que está avançando. E isso independentemente, irmãos, de contexto político. Independentemente de ideologias que estão aparentemente prevalecendo. Ou de grupos que persigam e que matem cristãos ao redor do mundo, a igreja do Senhor, ela é indestrutível porque ela foi comprada pelo sangue do Senhor. O preço que foi pago pela igreja do Senhor não é simplesmente o preço de um voto. Não é nada disso que muda a vontade do Senhor. Afinal de contas, irmãos, Paulo, quando escreve essa carta, esses irmãos estavam experimentando uma terrível perseguição. Eles estavam enfrentando lutas. A igreja no primeiro século, nós conhecemos bem a sua história, enfrentou imperadores truculentos, homens maus. Imagine você caminhando pelas ruas da sua cidade, e os postes que iluminavam a sua rua eram cristãos sendo incendiados de maneira jocosa a partir dos seus próprios pés, que subiam queimando aos poucos enquanto eles estavam ali. Você passa assistindo e você vê aquele espetáculo, e a igreja mesmo assim crescia. E você vê cristãos jogados nas arenas para serem devorados por animais, por homens cruéis, sanguinários, e mesmo assim a igreja crescia. Há quem diga que o sangue dos mártires era como o adubo que fazia com que a igreja crescesse ainda mais. Não é que nós agora devamos orar e dizer assim: Senhor, envia perseguições, envia lutas. Não. Nós devemos orar para vivermos tempos de paz, mas nós não podemos, irmãos, cair nesse falso caminho de pensar que as perseguições, que as lutas, que de repente algum tipo de político, algum tipo de ideologia destruirá a igreja, pois não vai.
A igreja é militante, irmãos, mas diante do tempo, da forma como o Senhor enxerga, ela já está em triunfo nos céus com o Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve Romanos 8, ele fala: aqueles que ele chamou também justificou, os que justificou também glorificou. E Paulo está escrevendo aquela carta, ele não está glorificado ainda, mas ele já tem esse vislumbre da obra completa de Cristo. Nós já estamos, irmãos, assentados em Cristo nos lugares celestiais. E essa é a esperança que o nosso coração precisa ter. Vivemos dias, irmãos, onde o céu não é falado, onde o novo céu e a nova terra não mexem mais com o nosso coração. Essa percepção do aqui e do agora. Veja, é claro que existem coisas bonitas, belas nesse mundo para serem desfrutadas. É claro, nós fomos resgatados para viver de novo os mandatos originais de Deus, o mandato social, o mandato cultural, o mandato espiritual. Assim como Deus idealizou lá no início, assim como Deus criou todas as coisas. É certo que essas coisas são vocações ou são chamados de Deus para nós nos nossos dias, mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que aqui existem lágrimas, que aqui existem perdas, que aqui existem sofrimentos, que aqui nós passamos lutas e perseguições, enfrentamos o nosso coração, que ainda está ali com a presença do pecado em nós, enfrentamos os outros corações, daqueles que conhecem e daqueles que não conhecem a Deus. Nós temos as nossas limitações, mas os nossos olhos, irmãos, ainda que os nossos pés estejam aqui, os nossos olhos são chamados a enxergar as coisas lá do alto, a nossa mente é chamada a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Nós somos chamados a buscar as coisas do alto. Nós somos chamados, irmãos, a aguardar por uma pátria onde de fato habita a justiça. A própria mesa do Senhor, quando nós participamos dela, ela é um anúncio até que Ele venha. Irmãos, a palavra que deveria fazer parte do nosso vocabulário de maneira mais constante é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque de fato, irmãos, essa é a esperança que vence todo o medo, todo o temor do nosso coração. Os homens sempre se levantarão com suas promessas, anunciando que eles serão os melhores. Eles vencerão os nossos medos, resolverão os nossos problemas. Irmãos, nosso maior problema já foi resolvido lá na cruz. Já foi resolvido, já foi pago. A nossa dívida, o nosso inscrito de dívida foi cravado naquela cruz. Veja, provavelmente alguns irmãos dessa igreja morreram. Quando Paulo escreve, eu peço que você volte os seus olhos para o capítulo 4, a partir do versículo 13. Veja o que é que Paulo fala sobre isso. Ele está escrevendo isso porque provavelmente alguns irmãos daquela igreja, por causa da sua fé, do seu amor ao Senhor, da proclamação do Evangelho, eles foram recompensados com a morte. E veja o que Paulo vai dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, veja só, como os demais que não têm esperança. Nota que Paulo está fazendo aqui a distinção entre dois grupos: aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. Os que não têm esperança, eles vão se entristecer, eles vão definhar, porque comamos e bebamos, amanhã nós morreremos. Acabou a vida ali. O que é que vai acontecer agora? E vem um desespero. Vem o desespero porque acabou qualquer esperança. E Paulo fala para vocês não se entristecerem como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aqui você vê a esperança do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, nós os vivos, nós não precederemos os que já dormiram no Senhor. Ele crê que o Senhor Jesus vai voltar ainda enquanto ele está vivo. Essa é a esperança, irmãos, que deve estar no nosso coração também. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Se você quer ler mais sobre isso, 1 Coríntios capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Jesus ressuscitou, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa pregação não é vã. Vãs são as esperanças desse mundo. Elas perecem. O Salmo 146, o salmista fala, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, nos quais não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, naquele mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Mas no Senhor, irmãos, a nossa esperança não é vã. O Senhor Jesus, Ele morreu, mas a morte não deteve o autor da vida. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está assentado à destra do trono de Deus, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança, irmãos. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, quando ele fala de uma viva esperança. Veja o versículo 10 do capítulo 1. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É essa a nossa esperança, irmãos. Ah, meus irmãos, as evidências de alguém convertido ao Senhor é alguém que deposita a sua fé no Senhor. É alguém que caminha com o Senhor. Não é uma fé meramente estática, não é uma fé meramente conceitual. Ela passa sim pela teologia. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Nós precisamos da palavra de Deus, nós não podemos abrir mão da exposição da palavra de Deus. Quanto mais o nosso coração é exposto à palavra de Deus, quanto mais ela é exposta ao nosso coração, mais a fé amadurece, mais nos tornamos parecidos com o Senhor. Nós somos chamados ao amor obediente à palavra, ao amor que serve, ao amor que se entrega, ao amor que se doa, porque por Ele foi entregue antes o maior de todos os amores, o amor do Senhor foi revelado por nós. Nós somos chamados, irmãos, a uma verdadeira esperança, a alimentarmos todos os dias o nosso coração com a certeza de a quem pertencemos, quem é o nosso Senhor, e que cada uma das suas promessas tem nele o sim e o amém. Ele voltará para nos buscar, Ele nos foi preparar lugar para que onde Ele estejamos nós também. Nós somos chamados, irmãos, a descansar nessa firme esperança, a descansar o coração, mesmo em meio a mares bravios, nessa firme esperança. Como é que está o seu coração aqui nessa noite? Como é que está a sua fé, o seu amor e a sua esperança?
Que o Senhor, irmãos, nos conduza por meio da sua palavra a vivermos para a sua glória. No nome de Jesus.